Olá, meu nome é Paulo Roberto, sou escritor amador e tenho alguns livros que escrevi, mas nunca entraram em uma editora e nem foram vendidos em uma livraria. Estou criando este canal para expor as minhas histórias e também de outras pessoas que assim como eu não tiveram a possibilidade de também expor suas ideias. Os contos que escrevi é uma trama internacional de ficção e será contada como novela e cada publicação e será um capítulo e se você apreciar dê um gostei, se inscreva no canal e ative o sininho para que você seja notificado do novo capítulo. Título: Estrelas em Guerra. Capítulo 1: O início do fim. Sinopse geral: dois mundos, Astron e Nixium, estão em guerra há décadas. Ambos os planetas possuem tecnologias avançadas e armamentos especiais, como naves que se camuflam no espaço, drones de batalha autônomos, e armas que podem desintegrar qualquer coisa em segundos. No meio deste caos, dois jovens de famílias inimigas, a Kéfera, de Astron, e Kael, de Nixium, se encontram por acaso durante um ataque a uma colônia espacial neutra. Suas vidas se cruzam de maneira inesperada, dando início a uma trama de romance, traições, explosões e segredos que podem mudar o curso da guerra e dos dois mundos para sempre. Capítulo 1: O início do fim. O céu de Nixium estava tingido de vermelho. Explosões iluminavam a escuridão do espaço, como estrelas nascendo e morrendo em um piscar de olhos. As naves de batalha de Astron se moviam como predadores silenciosos, disparando raios de energia que cortavam o vácuo com precisão mortal. Era o início de mais uma ofensiva, mas desta vez, algo estava diferente. Kéfera ajustou os controles da Aurora Negra, sua nave de patrulha. Seu rosto estava marcado pela tensão e pela determinação de quem havia passado os últimos anos vivendo na linha de frente de um conflito que parecia nunca ter fim. Seus olhos percorreram os sistemas da nave em busca de qualquer sinal de falha. Mas seu coração batia mais rápido do que de costume. Ela sabia que hoje seria o dia que definiria o futuro dela e de todos em Astron. Do outro lado do campo de batalha, Kael comandava a Valkyria, uma das naves de ataque mais poderosas de Nixium. Ele estava no auge de sua juventude, com apenas 25 anos, mas já havia sido condecorado várias vezes por sua bravura. Seus superiores o consideravam uma promessa para o Comando Supremo. Mas hoje, ele sentia uma inquietação diferente. Havia algo no ar, uma eletricidade invisível, um pressentimento que o fazia questionar tudo o que sabia sobre a guerra. E então, no meio do caos e das explosões, seus destinos colidiram. Kéfera mal teve tempo de desviar quando a Valkyria surgiu em seu campo de visão, disparando com precisão milimétrica. A Aurora Negra foi atingida e começou a girar fora de controle, sua fuselagem estalando sob a pressão dos disparos. Kael percebeu o movimento e hesitou por um segundo, um momento que ele mesmo não conseguia explicar. Ele poderia ter dado o golpe final, mas algo o impediu. Dentro da cabine da Aurora Negra, Kéfera lutou contra os controles, tentando estabilizar a nave. Um alarme soou indicando que a nave estava prestes a explodir. Sem tempo para pensar, ela ativou o sistema de ejeção e foi lançada ao espaço, flutuando sem rumo enquanto a batalha continuava ao redor. Kael observou o corpo flutuante na tela de seu radar. Algo dentro dele se quebrou. Ele não sabia quem era aquela pessoa, mas o rosto da jovem de Astron apareceu na tela de sua nave, e ele viu algo que não esperava, e medo, mas também uma força inabalável. Contra todas as ordens e contra todo o instinto de guerra que fora treinado para seguir, ele tomou uma decisão impensada e ativou o modo de resgate de sua nave e atraiu Kéfera para bordo da Valkyria. Ao abrir a porta da câmara de resgate, Kael encontrou Kéfera deitada no chão, seus olhos ainda focados, embora seu corpo estivesse exausto e machucado. Ela olhou para cima, surpresa ao encontrar o rosto do inimigo, mas algo em seus olhos fez com que ela hesitasse antes de atacar. "Por que me salvou?" Kéfera perguntou, com uma voz rouca. Kael não tinha uma resposta clara. Seus lábios se moveram, mas nenhuma palavra saiu de imediato. Algo profundo e incontrolável surgiu em seu peito. Talvez eu também esteja cansado de toda essa guerra. Kéfera não sabia se acreditava nele. Mas, no fundo, ela sabia que havia algo ali, algo que talvez pudesse mudar tudo. Uma fagulha de esperança no meio da escuridão infinita.
Capítulo 2 Conexão improvável. A Valquíria pairava no vazio silencioso do espaço, escondida entre os destroços de naves menores que haviam sucumbido à batalha. Dentro dela, Kéfera e Kael encaravam um ao outro, ainda sem palavras. O silêncio entre eles era quase tão denso quanto o vácuo do espaço, preenchido apenas pelo som suave dos sistemas da nave funcionando. Kéfera se levantou devagar, ainda sentindo o impacto da ejeção. Seu olhar firme se cravou no de Kael. Ela não conseguia entender por que estava viva. Eles eram inimigos, lutavam por mundos que se odiavam com todas as forças. E, no entanto, ali estava ela, salva por alguém que deveria tê-la destruído. Ainda não respondeu à minha pergunta, e insistiu ela, aproximando-se lentamente. Por que me salvou? Kael, confuso, desviou o olhar por um momento, tentando encontrar as palavras certas. Ele mesmo não tinha certeza da resposta. Seria uma fraqueza? Um momento de loucura? Ele sabia que, se seus superiores descobrissem, ele poderia ser executado por traição. E vi algo em você, e respondeu ele finalmente, mais para si mesmo do que para ela. Algo que me fez hesitar. Talvez eu quisesse entender o que é lutar com o coração, e não apenas com armas. Kéfera o observou com atenção. Podia sentir a sinceridade nas palavras dele, mas também sabia que não podia confiar totalmente. Não ainda. Afinal, ele ainda era seu inimigo, mesmo que naquele momento parecesse mais humano do que qualquer Nilxoniano que ela já havia enfrentado. Então você é um desertor? Ela provocou, tentando medir a reação dele. Kael franziu a testa, a tensão em seu corpo se manifestando em seu maxilar apertado. Ainda não, respondeu ele. Mas talvez eu esteja mais perto de ser um do que imagino. E você? Por que luta? Kéfera pensou por um momento. A guerra já durava tanto tempo que a própria razão havia se perdido em algum ponto no passado. Todos os dias, vidas eram ceifadas, famílias destruídas, e o ódio crescia. Mas qual era o verdadeiro motivo de tudo aquilo? Ela não tinha uma resposta clara. Por que é isso que me ensinaram a fazer? E disse ela, mais amarga do que pretendia. Por que é isso que Astron espera de mim? Eles ficaram em silêncio por mais alguns segundos, cada um imerso em seus próprios pensamentos. A tensão entre eles não era apenas a de inimigos, mas também a de pessoas que, de repente, se viam questionando tudo em que acreditavam. Antes que pudessem continuar, um alarme soou na Valquíria. Kael correu para o painel de controle e seus olhos se arregalaram ao ver o que estava acontecendo. Naves de Astron estavam se aproximando rapidamente. A posição deles havia sido comprometida. Precisamos sair daqui, agora! Ele exclamou, voltando-se para Kéfera. Precisamos? Ela riu de leve, sem humor, e por que eu deveria confiar em você? Kael a olhou, sua expressão séria, quase implorante. Porque, por algum motivo, eu confiei em você o suficiente para te salvar. E se você quiser sair desta viva, precisamos trabalhar juntos. Apenas desta vez. Kéfera hesitou, mas sabia que ele estava certo.